Romanos capítulo 12. Eu quero falar hoje sobre vencendo os desafios. Todos nós temos desafios, não temos? Amém? E hoje eu queria falar sobre alguns desafios da nossa vida de seguir a Cristo, né, e de viver uma vida comprometida com o Senhor. Romanos 12 fala de uma nova vida. Pode se sentar, pastor, pode se sentar. Toda reverência à palavra do Senhor. Fala desafios de uma nova vida. Olha o que fala aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticais a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém o mal por mal, e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor, de forma maravilhosa, possa falar ao nosso coração através da tua palavra e transformar as nossas vidas, sempre para uma nova vida, servindo a Cristo e andando na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui ele fala de uma nova vida, né? E eu falo de alguns desafios para nós vencermos. Os primeiros versos aí são versos muito conhecidos da palavra de Deus, alguns têm eles decorado, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, né? Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui a gente muitas vezes fala que o que nós estamos oferecendo a Deus. Aqui fala de algo santo, agradável e vivo, né? Que ao oferecer ao Senhor a nossa vida, nós precisamos oferecer ela plena, com saúde. Tem muita gente que encontra com Cristo na sua juventude, mas por muito tempo, né, vive uma vida longe de Cristo. E no final dela,
começa a servir a Deus. Cada um tem seu tempo, a gente sabe. Mas ao olhar para esses versos da palavra de Deus, né, ele pede para que nós sejamos exemplos e tenhamos vida, e uma vida santa, uma vida comprometida com Cristo, uma vida plena na sua palavra. E a importância desse processo, né, para vivermos com o Senhor. É vivo. Não é quando eu estiver já cansado, sem vontade de fazer nada, eu ofereci toda a minha vida ao trabalho, ofereci toda a minha vida às coisas desse mundo, ofereci toda a minha vida às minhas coisas, quando não sobrou nada, só sobrou bagaço, eu ofereço para Deus. Agora não tenho força, agora não tenho ânimo, agora não tenho mais muita vontade, né? Não, é em vida, vivo, santo e agradável. O que agrada ao Senhor. E aqui é interessante que o que agrada a Deus é um coração puro e um espírito inabalável. E a gente precisa buscar isso, sabe? Buscar para ser um padrão de vida, um pré-requisito de uma vida semelhante a Cristo, é que permitir que Cristo seja o modelo e o padrão para nós. E eu sei que hoje muitos cristãos buscam seus modelos e seus padrões, né? Os seus modelos e seus padrões longe de Cristo. Para termos e vencermos o desafio, o nosso padrão deve ser Cristo. Tem muita gente buscando ser igual às pessoas do mundo, buscando os padrões do mundo. Mas para nós vivermos uma vida de vitória, nós precisamos ter Cristo como padrão. Separei até algumas perguntas aqui, tipo um checklist espiritual. Cristo é o Senhor da sua vida? Cristo é o Senhor da sua vida? Você busca sabedoria na palavra de Deus? Quando você vai fazer um negócio, quando você vai tomar uma decisão, quando você vai agir para alguma coisa, a sua busca é na palavra de Deus? O seu trabalho é na força do Senhor ou na sua própria força? É só o seu esforço? É só o que você faz? Ou você espera em Deus também? Você fala com Deus antes de falar com as pessoas? Eu preciso falar alguma coisa com o meu chefe. Eu falo com Deus antes. Eu preciso falar alguma coisa com meu filho, com a minha filha. Você fala com Deus antes? Eu preciso falar alguma coisa com meu esposo, com a minha esposa. Você fala com Deus antes? Eu preciso tomar uma decisão e conversar com tal pessoa. Você fala com Deus antes? É um checklist espiritual. Eu tenho vivido aquilo que eu falo? Eu falo bastante de Deus, eu falo bastante da palavra. Eu tenho vivido isso também? Eu confio no poder do Espírito Santo? Eu confio que o Espírito Santo pode transformar minha vida? Eu confio que o Espírito Santo pode transformar meu interior? Eu confio que o Espírito Santo pode curar? Eu confio que o Espírito Santo pode mudar a minha trajetória? A grande ação do Espírito Santo não é na vida dos outros não, viu? A grande ação do Espírito Santo é na nossa vida. É que tem muita gente buscando o poder do Espírito Santo para agir no outro, para agir nas circunstâncias, agir nos problemas. Mas a grande ação do Espírito Santo é no nosso coração. É no nosso interior. Eu tenho buscado o Espírito Santo para transformar o meu caráter.
Eu tenho buscado o Espírito Santo. Então eu acredito no poder do Espírito Santo. Existem coisas escondidas da minha vida que eu preciso confessar para Deus? Tem coisa da minha vida que eu nunca falei com Deus? Os meus programas, os meus métodos e as minhas atitudes honram a Deus? O que eu faço no meu trabalho honra a Deus? O que eu faço na minha vida honra a Deus? Como o pastor Lázaro falou, o que eu faço com os meus recursos honram a Deus? Deus é prioridade no meu processo de planejamento? Eu estou planejando os próximos 5 anos. Eu estou planejando os próximos 10 anos da minha vida. Eu estou planejando a minha empresa, eu estou planejando o meu trabalho, eu estou planejando o meu progresso profissional. Eu estou planejando isso. Deus é prioridade? Deus está lá? Deus está ali? Eu confio, na comunhão do povo de Deus. Eu acredito que a comunhão, as experiências, os relacionamentos, eles também transformam a minha vida. Eu estar na igreja, eu me relacionar com pessoas cristãs, eu viver com pessoas cristãs, transforma a minha vida. Muitas pessoas eram transformadas. A palavra de Deus fala que ali no livro de Atos que até a sombra de Pedro curava. Só de eu estar num ambiente da graça, uma hora até uma fagulha pega, sabe? E é importante isso. E isso eu vi muito trabalhando com adolescentes, jovens a vida inteira. Tinha alguns que estavam nem aí no processo. E às vezes mais para frente esses estavam mais comprometidos. Porque eles estavam naquele ambiente. Deus foi agindo, Deus foi agindo, Deus foi agindo. Até que pegou um deles, E é esse processo. Então, algumas coisas. Primeira coisa para o desafio de vencer, vencer os desafios da vida. Primeira coisa, Jesus é o padrão da minha vida. Eu tenho buscado isso como padrão, sabe? Segunda coisa, da minha vida. Aí o próximo verso, ele fala, sobre transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda coisa de vencendo os desafios o maior desafio é conhecer e seguir a Cristo. Mateus 1,14 fala, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus. Um grande desafio que nós falamos aqui na escola dominical é de nós intencionalmente hoje levar o evangelho. Dentro da minha programação de vida semanal, mensal, eu intencionalmente apresentar o evangelho para alguém. Então, o segundo desafio para vencer, é conhecer e seguir a Cristo. Marcos 1,17 fala, vinde após mim. Após Jesus, após conhecer a Cristo, eu preciso fazê-lo conhecido. Eu preciso fazê-lo conhecido. Sabe? Através da minha vida, através do meu viver, das minhas atitudes, das minhas redes sociais, do que eu fizer, eu preciso fazer Cristo conhecido. Eu vos farei pescadores de homens. Logo após isso, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. No meu desafio de seguir a Cristo, Cristo está me chamando para algo. No meu desafio de seguir a Cristo, o Senhor está me chamando. O Senhor não me chama somente para ser membro e frequentador de uma igreja. O Senhor me chama. Porque através da minha vida, seja numa conversa, seja num diálogo,
seja num bate-papo, ou seja numa reunião de família, eu apresentar a minha fé. Eu apresentar a minha fé. Sabe, a importância. Marcos 3, 14 e 15. Então designou 12 para estarem com ele, para enviar e pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. E Marcos 6, 7. Passou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade. Jesus fez, convidou para segui-lo e desafiou a ter autoridade de pregar o evangelho. Jesus faz um convite para nós. Mas ao mesmo tempo, nós somos chamados a sermos pescadores. Sabe? Levar a mensagem, anunciar a mensagem, compartilhar a mensagem, dialogar sobre a mensagem. Falar da nossa fé. Falar da nossa fé. Então, um grande desafio para vencer, primeiro, que Jesus é padrão e modelo para a nossa vida. A nossa vida é transformada nesse processo. E eu sei que o mundo midiático de hoje tem tentado fazer com que Jesus não seja mais padrão e exemplo para adolescentes e jovens. Para que outros personagens do mundo sejam esse padrão. E nós temos que ensiná-los que o padrão de vida do cristão é um padrão de excelência de Cristo. Ao mesmo tempo, nós somos desafiados a conhecer e seguir a Cristo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou segui-lo. E o conhecimento de Deus me aproxima dele. Me aproxima da sua vontade, me aproxima que ele esteja inserido nas minhas decisões. Sabe? Desenvolver coragem. Eu anotei alguns pontos aqui sobre desenvolver coragem para a vida. Por exemplo, visão. Uma habilidade de enxergar o futuro. Né? Uma coragem de assumir riscos e crer em uma ação que Deus pode mudar. Você já parou para pensar? Às vezes, qual que é a visão sua de Deus para sua família, para sua casa? Às vezes projetar algumas coisas, né? Como às vezes a gente tem planejamento, a gente planeja 2 anos, 5 anos da igreja, mas em casa também. Dentro disso de eu ser um visionário, mas também dentro desse processo, eu também tenho uma perspectiva. O que é perspectiva? Né? Uma habilidade de dimensionar uma situação. Qual eu vejo, talvez pode acontecer isso daqui a um tempo, e dentro de uma família, de uma casa, a gente vai depender dos outros também, né? Às vezes a gente vai planejar e vai olhar para o filho. Vamos pensar, o que vai ser, né, dos nossos filhos, né? A filha da Adriana do Clodal estão se preparando para um vestibulinho, né? O que vai ser? Mas onde que vai? Né? E assim, a perspectiva, vamos dimensionar, né? O que eu posso ajudar? O que eu posso cooperar nesse processo? O que eu posso fazer para cuidar também da minha filha? Vai estar em outros ambientes, né? Vai passar em um lugar, vai estar em um lugar desconhecido. Como que eu vou preparar meu filho? Como eu vou preparar minha filha? Então eu vou criar uma perspectiva daquilo e dimensionar. Uma hora a gente tem que soltar. Daqui a pouco ela vir na creche, tem que soltar a corda. Tem choro, tem dor, tem dificuldade. Mas como que a gente vai fazer? Como que eu vou dimensionar essa situação de vida? Como que você vai cuidar, né? Como que você vai soltando esse processo?
Né? Minha filha, esse tempo atrás, viajou sozinha para outro estado. E a gente foi depois de carro. Mas como que você vai dimensionando isso? Para ter um cuidado, ter um amparo. Como que você vai fazendo isso na família? Sabe? Hoje a gente tem medo até de escola. Eu sou professor, mas hoje a gente tem medo de escola. Essa escola eu não posso pôr meu filho. Antigamente eu lembro, a escola boa, eu quero sempre projetar aquilo para a escola boa, para isso, para passar nisso. Eu lembro na minha época de vestibular mesmo, vamos fazer um vestibular público para passar numa escola pública. E ali eu fiz várias vezes o vestibular, passei numa universidade pública, fiz a faculdade, depois eu fiz uma particular. Mas hoje a gente tem que ter medo de algumas escolas, de algumas universidades. O mundo está mais perigoso ou a gente tem mais informação? A gente tem que ter essa perspectiva da vida, né? Sua posição determina o que você vê. E é importante a gente analisar esse processo. Então eu vou projetar, mas eu vou dimensionar. Então esse desafio de vencer, eu preciso cuidar, eu preciso projetar, eu preciso preparar meu filho, minha filha, para que eles possam ser lançados como flechas na mão do arqueiro. É a real, né? Eu preciso também ter disciplina, habilidade de cuidar de si próprio. Eu preciso colocar nas suas vidas disciplina, habilidade de cuidar sozinho. E para mim também, sabe? Uma disciplina na nossa vida. O que você faz hoje, você vai colher depois. Outras coisas que também precisamos. Tem gente que sofre muito com os seus erros, né? Sabe uma coisa para enfrentar também desafios? Às vezes tem um pouquinho de humor. Às vezes até rir dos próprios erros. Tem gente que sofre. Tem hora que você precisa, às vezes, dar uma risada e falar, nossa, errei, que coisa ridícula que eu fiz. Né? Não é o ridículo narrador, né? Você é ridículo hoje, que fala que você é sensacional. Não, é o ridículo mesmo. Que ridículo que você passou. Não, você reconhece o erro, às vezes até dá risada, mas você reconhece o erro. E fala, preciso melhorar. Nesse processo de seguir e conhecer a Cristo, eu preciso confiar nos planos de Deus, eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé para confiar nos planos de Deus. Aqui ele dá uma lista de coisas que a gente pode fazer como cristão. Fazer o bem, orar pelas pessoas, cuidar, sabe? Praticar. Mas também, uma coisa que a gente aprende com Cristo é, às vezes, em alguns casos, tolerância. Sabe? Tolerar algumas coisas também é uma habilidade de voltar atrás, de ajudar aquele que ainda é fraco, aquele que ainda é novo, aquele que ainda é inexperiente. Quantas vezes Cristo não teve que tolerar? Lembra Tiago e João? Querendo ser o maior, querendo ter cadeiras exclusivas. Dentro do propósito de Deus, Paulo teve um espinho na carne. Nem a novela de Paulo aí sabe qual que era. Cada hora ela põe um espinho na carne de Paulo. Não é verdade? Fala sério, olha lá. Karina assiste, não é verdade? Uma hora é o sexo oposto, outra hora eles põem as mesmas coisas que os comentaristas bíblicos. Né? Uma hora é a cegueira, uma hora é outra coisa, não é? Cada hora é um espinho na carne. Mas é que nós temos. E às vezes nós temos que ter a tolerância com algumas coisas. Até com as nossas fraquezas. Para seguir a Cristo e conhecer, nós temos que tolerar às vezes. Algumas coisas eu não consigo fazer. Algumas coisas eu não consigo.
Eu preciso de alguém. E outra coisa, às vezes Deus colocou algumas pessoas na sua vida para que você seja melhor, para que Ele cumpra o propósito dEle. Você acha mesmo que Jesus queria estar com Judas até o final, até a mesa? Mas era o propósito de Deus. E ele entendeu o propósito de Deus. Às vezes a gente tem que entender os propósitos de Deus. Algumas coisas na nossa vida a gente tem que tolerar. Algumas coisas na nossa vida a gente tem que rir dos nossos erros. Algumas coisas na nossa vida a gente tem que estabelecer uma visão, estabelecer uma dimensão, sabe? E preparar. Nesse sentido, e se preparando, né? Treinar, mudar a mente, hábitos, foco, mudança de vida, é isso que ele fala aqui, ó. Pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muda a atitude, muda a mente, muda os hábitos e às vezes até muda o foco. Às vezes o foco está errado. Precisa mudar o foco para a vida progredir, para caminhar mais perto de Deus, sabe? Tem uma frase que fala: não importa saber o quanto você sabe, até saber o quanto você se importa. Não importa saber o quanto você sabe, até saber o quanto você se importa. Muita gente não está preocupada no quanto você sabe. Muita gente não está preocupada no quanto de experiência você tem. Muita gente não está preocupada com muita coisa da sua vida, até que você se importa. A hora que você se importa com algo, você pode atingir o coração dessa pessoa. E essa é a realidade. Se importar com o próximo, se importar com o outro, interessa muito, sabe? O quanto você sabe, ou o quanto você tem de experiência ou conhecimento, até saber o quanto você se importa. Se importar com o próximo. Aqui algumas qualidades que ele fala: de hospitalidade, apoio, né? Orar junto, né? Se preocupar. Isso que a gente faz, amados, é um grupo de oração na nossa igreja. Você coloca o pedido, as pessoas estão orando, né? Se importando, perguntando, né? Quando falta, alguém pergunta, quando alguém precisa, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. Eu sei que às vezes muita gente, a maioria, não precisa fazer nada, não, estou bem. A maioria, não. Mas só de você orar, de se importar, de estar presente, de estar num momento difícil, né? E é importante. Tem hora que não dá, mas e quando dá? Tá lá, né? O pastor tá lá no hospital, né? Com o esposo, o pastor tá lá no hospital com alguém, tá lá num velório, tá lá num momento difícil. Se importar, sabe? Não interessa muito o quanto a gente sabe. A partir do momento em que sabe o quanto você se importa, sabe? Buscar algumas qualidades para a nossa vida. Tem tantas qualidades que a gente pode buscar, né? Então, dentro desse desafio, né? De mudança. A terceira coisa, mudança, né? De atitude, de foco, de vida. Ter mais empatia. Ter mais uma busca mais generosa. Ao mesmo tempo, ser sincero. Nós somos humanos. A sinceridade é importante para nós. Pô, eu sou fraco, eu não aguento. Eu estou com dificuldade, eu estou precisando,
se colocar à disposição. Então é um processo de vida. Todos nós passamos. Às vezes parece tranquilo, né? O pastor Lázaro falou aqui, graças a Deus todo mundo está empregado, mas às vezes tem muita gente que não está empregado no que gostaria de estar empregado. Está lutando, né? Está na luta. Mas às vezes gostaria de ganhar um pouquinho mais, né? Trabalhar um pouquinho mais. Eu mandei para... Não era a minha área, mas apareceu lá 3 vagas lá de um colégio muito melhor. Essa semana eu mandei, né, para 3 professores. Falei, tem essa vaga aqui, para você, para você, para você. Às vezes vale a pena, né? Trabalhar um pouquinho menos e ganhar mais. Né? Não é verdade? Colégio paga melhor, então trabalha um pouquinho menos e ganha mais. É um colégio bem melhor. Né? Não é bom? E às vezes você vira, né? Teve uns 2 anos aí nessa área educacional minha que eu deu uma virada na chave. Tava ganhando, acho que era 26 e 27. Fui para um outro colégio, ganhava 42. Aí fui para outro colégio, ganhava 20 e pouco. Fui para outro colégio, ganhava 30 por hora. Né? Então você conta as horas, aumenta bastante. Imagina, você ganha lá 30 e pouco num colégio por hora, aí você vai para um colégio que paga 60. Dependendo do número de aulas, você vai ganhar o dobro para mais. E fora que isso tudo vai em outros acréscimos, que o professor tem umas outras coisinhas lá que ganha mais depois. Então, ajuda. Né? Eu lembro que teve um colégio lá que eu trabalhei 2 anos e o outro eu estava 7 anos lá. Meu fundo de garantia desses 2 anos já era maior que o do outro, porque o salário é maior. E é melhor, né? Ganhar melhor e trabalhar menos é melhor. Você tem mais tempo para a família, você tem mais tempo. Você tem mais. É bom. É bom, né? E quem trabalha por hora ajuda, né? Ajuda. Então, ter mais esse fervor, ter mais espiritualidade, buscar mais isso. A 4ª coisa, né? Então só lembrando, buscar Jesus como padrão e modelo. Conhecer e seguir a Cristo. Ser transformado. E outro desafio da nossa vida, olha o que ele fala aí de pessoas más que vêm contra nós, de pessoas difíceis que vêm contra nós, ou de problemas. Outro desafio para vencer é não fugir, às vezes, dos conflitos. É enfrentar os conflitos da vida. Porque se não enfrentar, cada hora ele vai ficar maior. Ou se você não enfrentar também, ele não vai sumir, pô. E às vezes tem uns que precisam sumir. Posso ficar carregando o problema o resto da vida. Se não fica lá, não sei se vocês leram ou se alguém leu, mas tem uma que marca para mim no livro Peregrino, é que ele carregando lá um fardo enorme. Tem conflito que a gente precisa resolver, e tem conflito que é fácil de resolver, resolve logo. E às vezes a gente fica carregando na vida. Aqui ele fala aqui, às vezes você fica aqui, amaldiçoando, falando mal, ao invés de abençoar e orar por ele. Abençoa, ora, entrega para Deus. Tem gente que é difícil, tem gente que vai ser difícil, tem gente que vai continuar sendo difícil, e tem gente que vai para debaixo da terra sendo difícil. E não há o que você faça. Tem gente que é ruim. E não é que vai ser ruim. Escolheu ser ruim e não vai mudar. Sabe quando Jesus fala, não dê pérolas aos porcos? Tem gente que escolheu viver na lama. E às vezes não vai mudar. E não quer mudar. E não vai ser transformado. E às vezes você tem que enfrentar. Uma história bem clara disso é Neemias. Neemias primeiro, ele enfrentou os rumores. Havia rumores de pessoas que queriam derrubar um muro, de pessoas que queriam devastar a sua terra, de pessoas que queriam depois fazer brechas nas suas construções. Ele enfrentou os rumores, sabe? E a gente precisa enfrentar.
enfrentar assuntos, né, que controlam. Sabe? Às vezes tem gente que quer controlar a vida do outro. Você tem que enfrentar. Não está controlando nem a própria vida. Mas quer controlar a sua, viu? Quer controlar a dos outros. São conflitos que nós temos na vida, na família, em casa. Não tem gente, às vezes não tem uma pessoa na família lá cheia de problema. Ela quer controlar a vida de todo mundo, da família. Às vezes você precisa encontrar. Às vezes você precisa enfrentar isso. Outra coisa é conflito de direção. Você precisa enfrentar. Às vezes cada um quer ir para um lado. Vamos orar? Nós vamos seguir isso aqui. Nós vamos caminhar dessa forma. Daqui a pouco, na hora que a gente resolver essas dificuldadezinhas aqui, a gente pensa de novo. Mas vamos acertar a direção aqui. Vamos acertar o que a gente vai fazer da vida. Vamos arrumar esse processo. Sabe? Às vezes mudanças. Também tem que enfrentar. Pô, perdi o pai, perdi a mãe. Perdi esposo, perdi esposa. Mais dolorido às vezes, perdi filho. Tia Luísa que está aqui, né? Hoje ela não está, mas vocês podem estar nos assistindo online. No mesmo ano ela perdeu marido e filho. No mesmo ano. Às vezes a gente tem que enfrentar algumas mudanças da vida. O que eu vou fazer? O que eu vou resolver? Sabe? Às vezes a gente precisa. Outra coisa que muitos missionários enfrentam, diferenças culturais. Hoje, diferenças às vezes religiosas. Né? A gente vai conviver com pessoas que são diferentes. O mundo tem ficado um mundo globalizado. E como que eu vou falar? E como que eu vou ministrar? E como que eu vou viver? Né? E os nossos filhos, linguagem é outra, convivência é diferente. Até brincadeiras hoje é diferente. Então, como que eu vou enfrentar esses conflitos da vida? E como que eu vou enfrentar também a minha área de finanças? Às vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro. As finanças têm que ser junto. Mas como que ela vai ser? Como que eu vou fazer isso? Como vou fazer aquilo? Sabe? Então são desafios para a nossa vida. Tem mais 3 outros desafios, mas depois eu falo isso. Mas esses aqui de conflitos, eles são tirados de uma fonte que é do Leadership Journal. Tá? E são conflitos da vida. Mas a gente precisa. Sabe? Depois, em um outro momento, eu falo de mais 3, que é compromisso, comunicação e celebração. Como enfrentar isso? Muitos desses desafios para vencer, a gente pode usar essas virtudes recomendadas pela palavra, que fala do amor, de detestar o mal, né? De amar as pessoas. O amor supera todas as coisas. Se alegrar na esperança. Às vezes nós queremos colocar nossa alegria nas coisas dessa terra, mas as coisas dessa terra são momentâneas, as alegrias. Você pode ver. Tem gente que ganha alguma coisa e se alegrou hoje. Às vezes na própria noite já está triste. Agora, se a nossa alegria está em Cristo, se o nosso regozijar está na esperança da nossa salvação, a nossa alegria aí você vê o cristão, né? Mesmo com dificuldade, mesmo com problemas, né? Se alegrando,
ao adorar o Senhor, se alegrando na casa do Senhor, se alegrando na vida, enfrentando as mesmas lutas que outros enfrentam e se alegrando, né? Tendo sempre uma palavra positiva, tendo sempre algo para trazer mudança. E aqui fala, né? Regozijai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação e oração perseverantes. Aí ele fala para a gente abençoar aqueles que nos perseguem, não amaldiçoar. E a última coisa que ele fala aí, que eu li, fala: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Perante todos. Ser pessoas boas, ser pessoas cordiais. Não é ser tonto de ninguém, não. A gente tem que ser firme nas nossas convicções. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser pessoas bondosas. A gente tem que ser pessoa do bem. E a gente tem que ser pessoa que enfrenta as dificuldades. Amém? Vamos ficar em pé, quero orar por vocês. E depois nós vamos participar junto da ceia do Senhor. Pai bendito, Pai poderoso, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os desafios da vida e sairmos vitoriosos. Ajuda-nos, Senhor, a termos como padrão de vida Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a seguir e confiar em Cristo todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a sermos transformados pelo Teu Espírito, mudados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Temos o coração transformado, temos a mente renovada pelo Teu Espírito, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentarmos os conflitos da vida. Crendo no propósito, na transformação e na ação do Senhor. Cuida, Pai, das nossas vidas e das nossas famílias. Cuida dos nossos filhos. Derrama sobre nós o Teu santo e bendito Espírito, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida santa e comprometida contigo. Em nome de Jesus. Amém.